Olá, bom dia. E o dia? O dia são 7h30 da manhã de uma quarta-feira, do dia 9 de novembro de 2022. E bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E vamos lá, vamos lá. E sabe o que nós vamos falar? Santo Deus, sobre o que nós vamos falar? Talvez, talvez e talvez. Essa é uma questão peculiar. Sim, cada um com o seu jeito tem o seu próprio gosto. Sim, porque naquele dia um banquete Deus esteve a preparar. Eu logo, eu logo entendi que eu, como convidada do lugar, teria que provar. Não, eu teria que provar um pouquinho de cada coisa que ele colocou lá. A questão é que quando eu comecei, de fato, mastigava uma coisinha aqui, uma coisinha acolá. Bem verdade que nem tudo estava a me agradar. Aí eu fiquei a pensar, puxa vida, eu sou convidada no lugar. Como é que eu vou poder dar comida a reclamar? Santo, santo, mas fiquei pensando no modo de balancear. Sim, porque fica muito complicado a pessoa com tanto esmero, um banquete preparado dentro das possibilidades que cada um desejar e você de fato não elogiar. Mas isso poderia cair na balança. Sim, sabe como é que é? Falsear, mentir, enganar e tanto uma lista eu poderia usar. Mas do outro lado havia a boa etiqueta. Aí eu fiquei a pensar que tipo de coisa eu poderia falar para a boa etiqueta com Deus eu usar. E Deus ali, esticar a conversa, caminhando aqui, caminhando acolá. A impressão que eu tinha é que a mesa nunca iria acabar. E eu ali, comendo uma coisinha aqui. Santo, quando eu estava assim ela já não tinha mais, não tinha mais espaço. Naquele momento, Deus me disse, vamos sentar. Sentamos e passamos, de fato, a dialogar. Não era uma conversa solta, como há pouco estávamos a realizar. Não, era um diálogo mesmo. Sabe como é que é? Um conjunto de palavras que nós estávamos a buscar para o nosso pensamento ali, tal qual aquela mesa. Sim, se alongar. Compreendi a lição de etiqueta que Deus estava a me dar. Puxa vida, qualquer palavra que eu usar que não venha mesmo representar aquilo que existe no meu paladar é falsear. Eu poderia, de fato, elogiar. Sim, um tempero, mas eu não poderia dizer que era do meu gosto particular. Eu poderia, de fato, até comparar. Eu, assim, iria poder, de fato, de tudo provar e dar para o outro que estava a me ofertar banquete tão peculiar, o direito de dialogar. E aí até na velha infância o outro entrar. Porque o outro iria se lembrar de coisas que ele também esteve a provar e que não fazia parte do seu gosto particular.
Fiquei ali, estendendo, sim, conversas afins. Então Deus esteve a me pedir para eu sentir algo que talvez eu não escolhesse para mim. Mas Deus disse, está havendo esse banquete aqui. Há coisas que não é tão divertido assim. E penso que você esteve a sentir exatamente esse gosto. Aí eu vi um vinho surgir. Eu jamais queria mesmo, um vinho assim. Mas Deus estava ali, me dizendo, nem sempre nós podemos servir o melhor vinho. Me lembrei imediatamente das bodas de Caná. Sim, onde o divino esteve de fato a transformar a água num vinho em que qualquer paladar pudesse alcançar o gesto familiar, o de celebrar. Naquele momento, eu vi aquele vinho espumar, parecia vinagre a se transformar. Pensei mesmo em quanto tempo aquele vinho estava naquele lugar a ponto de vinagre virar. Fiquei a pensar que não é bom. Não é bom a gente guardar coisa no lugar ou em algum lugar, ou simplesmente socar esperando uma ocasião para a gente pegar. Não dá mesmo para assim a gente realizar. Mais uma lição primordial Deus estava a me dar. Por melhor que seja a uva, o vinhateiro, se não soubermos o momento do vinho, a gente ofertar, o tempo dele passará. E vinagre ele será. Como era espetacular poder daquele banquete todo provar. Fiquei pensando mesmo que não é assim uma coisa boa a gente tomar chá. Sim, porque imagine um banquete lá e olha que eu já tinha passado, a ponto de Deus me dar um vinho que com toda certeza eu jamais iria colocar, sim, no rol de gosto particular. Vinagre. Imagine chá. Sim. Imagine você preparar um chá e você ficar o tempo todo a adiar. É hoje aqui, é hoje acolá, é hoje aqui, é hoje acolá, é hoje aqui, é hoje acolá, a ponto de purgante o chá virar. Mas um conceito que Deus estava de fato ali a me ofertar. Só devemos preparar o chá quando o convidado chegar. Para chá de cadeira, ele não tomar. E com toda certeza, se chatear. E aí? Como é que o diálogo vai se sustentar? Se a própria boca pode amargar do chá de cadeira que o convidado esteve a tomar. E aí você fica pensando, será mesmo bom a gente se preocupar sim com certas coisas?
com certos detalhes, com certos isso, certos aquilos, e aquilo, e aquilo, e aquilo, e aquilo, e aquilo, e aquilo. Porque quando a gente sabe que a gente esteve a errar, sim, deixando o calendário passar, sem a gente de fato ter a coragem de se apresentar. Que tipo de coisa a gente pode ofertar? Deus então me disse para eu levantar e continuar a me alimentar do banquete. Puxa vida, quanta coisa ainda havia naquele lugar. Curioso mesmo eram as folhas de pesar, que caíam aqui, caíam acolá, caíam aqui, caíam acolá. A questão é que não dá para a gente temperar o tempo todo as coisas que a gente vai provar com folha de pesar. Não dá. Porque senão a nossa pressão vai aumentar. E com toda certeza a gente não vai aguentar o peso que as folhas de pesar vão nos dar. Por isso é importante a gente apenas aceitar que o tempo esteve a passar. Se numa casa eu entrar e ali eu começar, de fato, a conversar, coisa aqui, coisa acolá, ali naquele momento, desfrutando daquilo que o outro tem para me dar, eu vou poder, de fato, olhar uma coisinha aqui, olhar outra coisinha acolá. E toda uma vida de uma pessoa, se assim eu desejar, eu vou poder, de fato, enxergar nos detalhes daquele lugar. E eu vou poder mesmo festejar ou lamentar. A depender do motivo que me levaram ou que me levou para aquele lugar. Os motivos que me levaram ou o motivo que me levou para aquele lugar. Essa é a questão. É a gente saber se posicionar em cada momento, em cada lugar e com quem está a nos recepcionar. Não dá para a gente o tempo todo apenas debulhar rosário para lamentar. Porque se na casa eu observar que tem criança a brincar, um cheirozinho de alfazema no ar, é bebê de fato, a descansar, sentir aquele cheiro característico que o idoso costuma carregar. Sim. E você compreender que é preciso de fato o terço encerrar. As mãos ali, ó, lavar, enxugar e olhar o que eu sou capaz de realizar.
e a pessoa ter a coragem dela mesma lhe falar. É a capacidade dela que tem que se apresentar. Porque se ela não puder mesmo o rosário de lamentação encerrar, ela tem que falar. Ela tem que falar. Eu não sou capaz ainda de o rosário guardar, mão lavar, enxugar para uma nova fase, para eu, de fato, me ofertar como um voluntário, como trabalhador, disponibilizar para da casa cuidar. Muitos podem até falar, é egoísmo? Tem idoso? Tem criança? Tem renovo? A questão é que ainda que eu possa o outro saculejar, dizer para ele, não é só você que tem no lugar. Alguma coisa você é capaz de realizar além de chorar pelo que você não esteve a realizar. Ainda que eu venha fazer isso. O outro só vai realizar aquilo que é a capacidade dele desejar. Correndo até o risco dele mais atrapalhar do que ajudar. Por isso nós temos mesmo que nos olharmos e termos a coragem, sim, de assinar as responsabilidades. Se a minha capacidade está a falar que eu posso, de que adianta o rosário do criticar eu pegar? Qual vai ser a diferença entre o rosário do criticar e o rosário do lamentar? Esse mesmo tempo eu estou a desperdiçar. Quando eu sento para o rosário do criticar. O rosário do criticar. O tempo vai continuar a passar. Não vai esperar eu terminar o rosário do criticar. Se eu gosto e quero e desejo e tenho a certeza de que está na hora de levantar, que as crianças não podem ficar fora, e mais fora, e mais fora, e mais fora. Eu tenho que assumir essa capacidade em mim. E o rosário do agir é o fim. Chegou, deu para mim. Eu vou entrar ali e pronto, acabou. Quem quiser que venha me criticar. Mas eu não vou usar mais rosário de lamentar, porque isso também eu já estive a realizar e nem do criticar. Porque se de fato a coisa piorar, a minha parte eu estive a realizar. E eu não vou pegar uma pá para a minha própria vida enterrar, sem me dar uma chance. Sem me dar uma chance de levantar. Sabe que todos nós, a Escritura diz que estivemos a errar. A Escritura até nos sugere mesmo tirar o dia do perdão. Para, de fato, a gente reconhecer. E se a gente chega no dia do perdão é porque a gente viveu o dia da lamentação. Sim, a gente carrega o erro no coração e vive a lamentação. Aí chega o dia que é preciso de fato viver apenas o perdão, encerrar a lamentação,
ali fazer a oferenda, reconhecer, bababá. E pronto. Tem que seguir. Tem que seguir. O livro da vida é assim. O livro da vida é assim. Um mundo melhor eu poderia construir e coisa assim. Porque dependia de mim. Tá, tudo bem. Outras coisas vão surgir. O que não dá é a gente continuar a lamentar, a lamentar, a lamentar, sem nos dar uma chance efetiva da nossa vida a gente levar, com a capacidade que cada um deseja. O barco não podemos abandonar. Imagine a ilusão. Nós estamos, de fato, em alto mar. Como é que nós vamos o barco abandonar? Aí eu teria que, de fato, pegar o apóstolo Paulo para honrar. Se na passagem que ele estava lá como prisioneiro, uma tempestade esteve lá a se dar, e o apóstolo Paulo tinha conhecimento o suficiente para levantar e se responsabilizar, convidando cada um a trabalhar em prol da própria vida, carregar. Tudo isso porque ele usou as mãos para enxergar a capacidade. E quando a gente usa as nossas mãos para a gente enxergar a nossa capacidade, a gente não vai de fato delegar. A gente sabe os limites que ali vai se apresentar. Mas existe uma coisa que vai além do limite. Sim, é a via pública. Porque se naquela casa eu estava, fato, há pouco, como convidada, eu estava ali limitada. Limitada. Eu poderia, de fato, usar uma outra palavra ali, respeitando, porque eu era convidada. Imagine se eu estivesse na minha própria casa. Eu também estaria limitada se eu estivesse, de fato, com alguém. Enquanto convidado, eu teria que tomar cuidado, respeitar o ambiente ali formado. Mas quando eu estou numa via pública, que limite? Que limite pode de fato me dar? Que limite eu vou encontrar? Quem pode me limitar? É permitido roubar, matar, violentar? Não. Não. Então não há. Não há por que eu me preocupar. Se existe uma lei no lugar que nos diz que nem na via pública é permitido criminalizar. Nem na via pública. Por que que eu não posso mesmo me levantar
o rosário do lamentar guardar, as minhas mãos lavar, enxugar e a lei pegar. Para me direcionar. Para eu saber me comportar na via pública. Uma coisa é dentro de uma casa particular, mas lá tem a via pública. A extensão da lei de uma via pública é como um banquete que Deus esteve de fato a me dar. Infinitas possibilidades. Ali um paladar. Eu interpretar aquilo que eu estou a provar. Mas, se alguém vier a me falar que existe de fato uma pedra a se fundamentar e que não é essa que eu estou a usar, teria eu condições mesmo assim? Não, eu vou assim, não, eu vou justificar, eu vou isso, eu vou aquilo outro, bebê, bababá, 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 bababá. Não. Na via pública, alguém veio me encontrar e me disse, pode aí, ó, buscar. Em tudo e quanto é lugar. Se você encontrar o registro do livro que você está a carregar, pronto. Aí, com toda certeza, você vai poder pegar o rosário do lamentar e se eternizar, que jeito não terá. Agora, se você de fato buscar e não encontrar, você deveria de fato ajoelhar e se lembrar, sim, da passagem em que os homens estiveram de fato a se agachar para a água, sim, tomar. E a depender do jeito que cada um estava a tomar a água, o homem esteve a olhar e saber quem poderia ajudar e quem poderia de fato prejudicar voltando. Era casa dispensando. A questão é que aqueles que voltaram para casa, voltaram para farrear ou para dar família, cuidar, faça pelo menos sua parte lá. Então cada um pode, com o seu jeito particular, ajudar. Mas a ajuda nasce com a verdade, que cada um é capaz de carregar. Aqui eu não posso estar, mas eu posso estar lá. A minha capacidade naquele lugar, eu consigo segurar, eu consigo dominar, eu consigo de fato. Ótimo. Aqui não dá, aqui vão me limitar, eu com fulano não consigo, eu não costumo, não dá, com fulano não dá. Mas me coloca ali. Se cada um souber apenas falar, pode deixar, essa parte eu vou realizar. Sabe que muitos estão verdadeiramente a criticar a lista. Sim, cada um com o seu próprio gosto particular. Bem verdade é que diante de tudo que esteve a passar durante esses 4 anos para aquela lista se formar, talvez uma outra lista, bem diferente que esta, que aí está, pudesse. Na balança também está. A questão é que a gente esteve a limitar a lista de quem a gente iria convocar. A gente não teve a coragem
coragem da barreira atravessar. E o número ali se alargar para a gente ter possibilidades de gente diferente a gente colocar. Porque qual é a diferença de 6 ovos para meia dúzia de ovos? Vou fritar 6 ovos, mãe. Beleza. Mãe, eu vou fritar meia dúzia de ovos. Beleza. Quando eu levantar para na cozinha entrar, eu vou encontrar 12 ovos lá. Vai faltar. Cada um vai executar exatamente aquilo que vierem lhe falar. Um pouco mais de agilidade aqui, outro pouco menos ali, a depender. A depender daqui, do comandante e de quem vai de fato ser o comandado. E muitos serão, infelizmente, limitados, porque o comandante, de fato, tem um pensar um tanto quanto complicado. Mas isso pode dar resultado. Mas é um jogo. É apenas um jogo de mercado. Não dá para a gente, de fato, cometer ato falho quando o assunto é um tanto quanto mais complicado. Então eu tenho que, de fato, usar o mundo sensato. Ó, eu tenho meia dúzia de ovos aqui. Eu tenho 6 ovos ali. E se alguém me perguntar assim: ô doutor, mas não entendi. Não, aqui são 6 ovos de quintal. É gente criada naquele lugar. Compreende o pensar. Aqui, ó, são ovos de granja. Sabe lidar com aquele ambiente um tanto quanto artificial. Vai saber, de fato, adentrar no quintal. Quem sabe, de fato, comandar, ainda que tenha 12 ovos no lugar, vai saber diferenciar. Com seu paladar. Foi o que Deus esteve a me falar. Olha, Maria de Cássia. Ovo é ovo. Em tudo e quanto é lugar. Mas quem tem paladar vai saber diferenciar. E aí vai saber indicar. Você vai aqui, você vai acolá, você trabalha isso, você trabalha aquilo. É por isso que o comandante, ele tem que ser o mandante. E está longe dele ser arrogante. Assim o vinho não vai azedar a ponto de vinagre virar. Porque ele vai saber. Ele vai saber enxergar. Tudo bem, esteve a passar. Agora é hora da gente aproveitar o vinagre. Vamos pegar o vinagre para temperar. Você tem o que aí? Quem pode colaborar? Traga isso e usar. O comandante tem que ser mandante. É por isso que eu costumo, de fato, acreditar nas possibilidades. Nas possibilidades que qualquer um pode alcançar. E eu tenho que revelar. Puxa vida. Durante esse tempo todo tomando chá,
eu tenho que de fato falar. Não, quanta sabedoria. Quanta sabedoria a gente pôde alcançar. Então, tem alguma utilidade? Tem alguma utilidade? Por quê? Porque a gente se envergonhar. Puxa vida, a via pública está lá. Estivemos a procurar, a procurar, a procurar e a procurar. E o que a gente esteve a encontrar? Coisas difíceis de aceitar. Mas a pior delas é a gente ver criança sangrar. Sim, é a pior coisa que a gente esteve a encontrar. Sem dúvida. E é sem dúvida. Criança não tem como se manifestar. É prisioneira de qualquer lugar. Porque é um adulto. É um adulto que precisa por ela se responsabilizar. E se soubermos ser adultos no lugar, nós vamos saber de fato honrar cada criança que esteve a sangrar. E criar meios da gente evitar. E se o limite alguém ultrapassar, com toda certeza a lei vai lhe dar aquilo que é obrigação dele carregar, sem de fato justificar. Assim, eu vou encerrar, porque eu tenho certeza de tudo aquilo que eu fui capaz de realizar. Deus me disse para eu aproveitar, sim, esses dias. Sim, para eu poder chorar e lamentar. Ele me disse, tira esses dias para chorar e lamentar, o dia de finados esteve a passar, você teve muito que trabalhar, e você gosta da casa arrumar, estou sabendo que estará a mudar a cortina. Cortina da colar. Nem sei mais onde a cortina vai parar de tanto mudar. Mas é bom de fato você aproveitar e cada finado você honrar. Eu vou precisar mesmo. Deus me disse assim, puxa, eu queria de fato com você encontrar para a gente acertar um tempinho para você chorar e lamentar pelos mortos que por aqui estiveram a passar e foi tanto trabalho, e como você esteve a combinar com os mortos da família você está, é bom você ter esses dias para a utilidade do lar. É isso, eu estive de fato a combinar mesmo. Eu iria tirar um tempinho para estar com os mortos. Nós temos muito mesmo que conversar. Além do mais, sabe como é que é? Quando eu chego naquele lugar, o quê? E que sabem, sabe como é que é? Sabe que por lá eu vou ficar. E não é bem para trabalhar da forma como eu costumo realizar. Santo Deus, o que chega de gente para conversar, e tem sempre uma coisa extra.
Tem sempre uma coisa extra para me dar. Aí eu fico pensando, puxa vida, é a utilidade. É a utilidade da gente saber. Sim, olha, o banquete, sim, o vinho usar, o vinagre pegar, para a gente saber aproveitar o que os mortos, eles têm para me dar. Então vou passar esses dias aqui fora do ar. Sim, mas como é que é, né? Devo trabalhar extra lá. Não tem como assim, né, não realizar, porque eles sabem. Eles sabem mesmo que quando tiro um tempinho para lá estar, eu gosto. Eu gosto mesmo de honrar cada um que vai me visitar. Eu sinto muito, mesmo, mas Deus disse. Deus disse, vamos deixar. Não podemos influenciar. Hoje é um bom dia. Um bom dia para eu aqui, esses dias eu encerrar. E volto. Volto de fato quando o feriado passar. Obrigada, e obrigada, e obrigada. Bom dia. Confia.